No último vídeo eu mostrei para vocês 8 motivos pelos quais você deve comprar fundos imobiliários, especialmente no ano de 2022. E hoje eu vou falar sobre os principais tipos de fundos imobiliários nos quais você pode investir. Além disso também, uma lista de fundos imobiliários mais interessantes para cada tipo de investidor. Bom, esse vídeo está bastante completo, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender se assistir o vídeo até o final. Então vamos para o conteúdo. Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse canal nós falamos sobre educação financeira, sobre investir, fazer seu dinheiro multiplicar várias vezes, para um dia alcançar um patrimônio que permitirá você viver de rendimentos. Eu conto toda a minha trajetória aqui no canal. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, se inscreva no canal e acompanhe todos os vídeos. Aqui tem carteira para iniciantes e todo tipo de investimento que garantirá para você viver de renda tranquilamente no futuro. Tudo isso eu explico aqui no canal. Então se esse assunto te interessou, se inscreva e acompanhe todos os vídeos. Vamos então para o assunto do vídeo de hoje. Quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, já que você se interessou em investir em fundos imobiliários? Existem 3 tipos de fundos imobiliários. Vamos falar agora primeiro sobre o fundo de tijolo. São empreendimentos imobiliários que buscam obter renda, obter ganho de patrimônio em vários modelos de prédios diferentes. Por exemplo, existem fundos imobiliários dedicados a investir em hospitais, outros em shoppings, galpões logísticos, salas comerciais, hotéis, universidades, agências bancárias e até cemitérios. O fundo de tijolo, pela sua própria característica, ele tem maior probabilidade de ter variação ao longo do tempo, ter uma volatilidade maior, aquela variação do preço da cota subir e descer com mais frequência. Por que isso acontece? É fácil entender quando você percebe, por exemplo, que alguns fundos imobiliários estão investindo em shopping centers. A gente acabou de passar recentemente por uma pandemia onde vários shoppings ficaram fechados. Isso traz automaticamente o preço da cota para baixo. Um outro caso também é os fundos imobiliários de hotéis, que devem ter sido bastante prejudicados nesse período da pandemia, onde muitas pessoas cancelaram reserva ou simplesmente deixaram de viajar. Em contrapartida, também são fundos de tijolos, fundos que constroem galpões logísticos para a entrega de mercadoria. Então, nesse período da pandemia, acabou refletindo em muitas compras online. Esses fundos de logísticas automaticamente se beneficiaram com isso. Então, o fato é que fundos do tipo tijolo sim sofrem maior variação se comparado a outros tipos de fundos imobiliários, mas não quer dizer de forma nenhuma que não sejam ótimos fundos imobiliários com grande potencial de valorização, inclusive, porque esses prédios comerciais, esses prédios construídos também se valorizam ao longo do tempo, então trazendo automaticamente uma valorização da cota também. Existe também um tipo de fundo imobiliário chamado fundo de papel. Esse tipo de fundo também garante pagamento de proventos isentos de imposto de renda. Esse tipo de fundo investe em CRIs e LCIs. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, não são garantidos pela FGC, mas a gente está falando obviamente de renda variável. E fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas, por exemplo, não são investimentos do tipo que são garantidos pela FGC, não são investimentos de renda fixa. Quais são as principais características de fundos do tipo de papel? É um tipo de fundo imobiliário que foca no pagamento de dividendos, não tende a se valorizar ao longo do tempo, são mais previsíveis e menos voláteis. Então a gente tem dois tipos distintos. Um tipo de fundo imobiliário em que ele tem maior volatilidade, maior variação no preço das cotas, mas também maior potencial de valorização do valor da cota, do preço da cota. E um outro fundo imobiliário que é um fundo de papel. Ele tem maior previsibilidade, as cotas não tendem a se valorizar ao longo do tempo, mas tem foco em recebimento de dividendos, maiores proventos. E tem um outro tipo de fundo imobiliário que é o tipo híbrido, tijolo e papéis, em recebíveis imobiliários, com maior estabilidade, menos volatilidade, maior pagamento de proventos e menor potencial de valorização da cota. Esses são os principais tipos de fundos imobiliários: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos do tipo híbrido, papel e tijolo. E agora nós vamos falar sobre os 3 principais tipos de investidores em fundos imobiliários. E para cada tipo de investidor, tem aqueles fundos imobiliários que são mais interessantes, e a gente vai falar sobre eles aqui também. Vou te mostrar uma lista. O tipo 1 de investidor em fundos imobiliários é aquele que busca maior pagamento de proventos e maior previsibilidade. O objetivo desse investidor não é buscar aqueles fundos imobiliários que estão mais descontados porque pretende aumentar o patrimônio. O que esse investidor busca é justamente um pagamento de
dividendo mais alto e maior previsibilidade. É claro que me parece ser uma boa estratégia para quem já tem um bom patrimônio. Imagina o seguinte, você é uma pessoa que tem um apartamento ou tem uma casa e alugava esse apartamento ou casa. Mas esse aluguel te traz transtorno, preocupação, dor de cabeça e nem sempre é tão interessante, porque não paga um aluguel muito alto para você esse imóvel e o que esse imóvel paga de aluguel para você também é tributado. Então você tem ali um aluguel menor do que em fundos imobiliários e o que você recebe ainda tem que pagar imposto. Então se você é o tipo de investidor que acabou de vender um apartamento, vender uma casa e quer receber maiores proventos, quer tirar mais dinheiro desse recurso, talvez essa estratégia de investir em fundos imobiliários que pagam altos dividendos e com maior previsibilidade seja uma ótima escolha. Porque vendendo esse imóvel de 300 mil reais e comprando fundos imobiliários que pagam altos dividendos, você consegue certamente ter um pagamento recorrente, previsível de 3 mil reais todo mês e livre de imposto de renda. Então parece ser uma estratégia bastante interessante para quem tem um bom patrimônio já, ou para aqueles que acabaram de vender o imóvel e quer começar a investir em fundos imobiliários, mas já estavam acostumados a receber um aluguel todo mês. O segundo tipo de investidor em fundo imobiliário é aquele que busca imóveis com desconto, aquela pechinchazinha. É muito semelhante àquelas pessoas, por exemplo, que têm o hábito de juntar dinheiro e depois comprar um terreno em uma área em que vai valorizar bastante, ou lança um condomínio e ele quer comprar um terreno para fazer um pé de meia. É muito voltado para o perfil desse tipo de pessoa, que busca comprar alguns imóveis, comprar um bem, um terreno, com o objetivo de que esse imóvel se valorize bastante ao longo do tempo, porque ele está comprando uma pechincha, está comprando um terreno em uma ótima localização e que visualiza uma grande possibilidade de valorização. Então, esse tipo de investidor, ele não quer receber grandes proventos, ele quer, na verdade, encontrar uma grande oportunidade, comprar um fundo imobiliário em um ótimo preço, buscando aí uma valorização da cota. Transformar o seu patrimônio de R$1.000 em 1.800, 2.000, 3.000, transformar 10 mil em 15 mil, 16 mil, 18 mil, mesmo que no início da jornada não receba tantos proventos assim, porque o objetivo é ter valorização da cota. E o outro tipo de investidor é aquele que busca o melhor dos dois mundos. Ele quer ter sim uma valorização da cota porque quer construir um patrimônio maior, cada vez maior, e também gostaria de receber o melhor provento possível. Não foca em provento, não foca em recebimento de dividendos, mas ele quer ter o melhor possível dentro daqueles fundos imobiliários que têm maior potencial de valorização. Ele quer uma combinação entre as duas estratégias. Então, se você é aquele tipo de investidor que busca a pechincha, aquele fundo imobiliário que estão sendo negociados num preço bem baratinho, não se importa tanto com proventos agora. Vou mostrar para você a lista dos 10 fundos imobiliários mais interessantes nesse sentido. Lembrando que você, nesse caso, não está preocupado com maior provento, e sim com aquele fundo imobiliário que tem maior potencial de valorização do preço da cota. Então eu fui lá no site Fundos Explorer, baixei todos os fundos imobiliários e fiz alguns filtros, principalmente dando destaque para o P sobre VPA, mas tirei aqueles fundos também que têm baixa liquidez, aqueles que estão em recuperação judicial, uma série de outros filtros, deixei só os melhores e esses são os 10 melhores nesse objetivo de valorização da cota. Se você é o tipo de investidor que já tem um bom patrimônio, vendeu um apartamento, vendeu uma casa, ou tem um grande capital e quer ter maior previsibilidade, com maior pagamento de proventos, essa é a lista com os 10 fundos imobiliários mais interessantes para você. Mais uma vez reforço, tirei aqueles que têm baixa liquidez, aqueles que estão em recuperação judicial e coloquei aqui os melhores, bem avaliados nesse sentido, nesse objetivo, ter maior recebimento de proventos. E agora nessa lista eu vou mostrar para vocês os 10 melhores fundos imobiliários que encontrei, fazendo todos os filtros que eu acho recomendado, mostrando para vocês ali quais são os melhores fundos imobiliários, considerando ali aqueles fundos imobiliários que têm potencial de valorização da cota e que também estão pagando proventos interessantes. Essa é a lista dos 10 fundos imobiliários no mês de abril que atendem esse objetivo, potencial de valorização combinado com proventos. Então essa lista não tem o maior pagamento de proventos e nem tem o maior potencial de valorização, tem uma combinação dos dois. Mas, contudo, isso não é uma recomendação de investimentos. É isso que eu fiz e estou compartilhando com vocês. Seria um bom pontapé inicial para você avaliar a partir dessa lista se você deve investir nesse fundo imobiliário ou não. Então é isso aí, pessoal. Já apresentei para vocês 8 motivos para comprar fundos imobiliários, especialmente esse ano. Nesse vídeo mostrei também os tipos de fundos imobiliários e o mais interessante para cada tipo de investidor. Agora é mão na massa, analisar esses fundos imobiliários
e tomar a decisão. No próximo vídeo eu vou mostrar quais fundos imobiliários dessa lista aqui que eu escolhi e botei na minha carteira. Além disso, vou mostrar a compra que vou fazer, quais que eu vou comprar, e vou mostrar eu comprando, e vou mostrar aquilo que todo mundo quer saber: quanto que eu investi em fundos imobiliários para receber os dividendos que eu recebo hoje. Muita gente tem curiosidade em saber quanto que eu investi em fundos imobiliários, e eu vou falar tudo isso no próximo vídeo. É uma sequência de 3 vídeos com o objetivo de te incentivar a investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu acredito que é a melhor forma de investir em imóveis no Brasil, além de muitas outras qualidades que já falei aqui no canal. Então espero que esse vídeo seja mais um vídeo daqueles que te incentivam a investir em fundos imobiliários, que você se interesse a estudar mais sobre esse tipo de investimento e que você o quanto antes tome sua decisão e comece a construir seu patrimônio, porque em breve você vai receber dividendos, proventos dos fundos imobiliários, que provavelmente vai garantir o seu padrão de vida com muito conforto no futuro. É o que eu busco para mim e desejo para você. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.